Gravar também. Maravilha. Bom, primeiramente, excelente noite a todos vocês, Adel, Aurélio e Aline. Como eu estava falando aqui para a Aline, o pessoal ainda não criou o hábito de chegar antes das 8, mas em breve todo mundo vai chegar antes das 8. Sim, esperamos. Bom, hoje basicamente a gente vai falar sobre metodologia ágil na gestão da empresa, né? Então, o que que é basicamente metodologia ágil? Métodos ágeis são, como a palavra já diz, são métodos utilizados para executar determinada função dentro das empresas. Então, na segunda aula, se eu não me engano, eu falei, dei uma resumida em alguns dos métodos mais conhecidos, mas a gente tem hoje metodologia ágil para focada em crescimento da empresa, a gente tem metodologias ágeis focadas em resolver problemas da empresa, e a gente tem metodologias ágeis focada para a gestão da empresa também, que é o nosso caso, que é o caso do que a gente vai trazer aqui hoje, que é o método de OKR. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que hoje, nas outras semanas, eu também não trazia PDF, mas eu acredito que o PDF ele pode tornar um pouco mais visual para vocês o que eu estou falando e acho que pode colaborar aí na compreensão. Então, só um minutinho. Eu vou compartilhar e vou pedir para vocês confirmarem para mim se vocês estão vendo minha tela, tá? Tá bem. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim? Maravilha. Então, vamos lá. Bom, rapidamente aqui eu vou apresentar, vou falar menos de um minuto aqui da Soze, só para vocês entenderem quem que é o Ale e o que que é a Soze, é a minha empresa. Então, o Ale basicamente eu sou empresário há alguns anos, empreendo há 7 anos aproximadamente, e a Soze eu fundei há 2 anos atrás, junto com meu sócio Rivan. Então, a gente fundou a Soze e o nosso objetivo com a Soze era gerar impacto nas empresas através de produtos de tecnologia. Então, hoje a gente trabalha com algumas empresas de vários setores, setor da indústria, setor de telecom, setor do varejo, logística, trabalhando focado na parte de tecnologia, desenvolvendo software e também consultoria na área de tecnologia. Então, basicamente essa é a Soze. Mas a gente não está aqui para falar da Soze, estamos aqui para falar do conteúdo. E para a gente começar, eu vou dar uma introdução sobre o que é, uma introdução sobre OKR, para vocês entenderem um pouquinho sobre exatamente, né, da onde que veio isso. Então, lá na década de 50, aproximadamente, a gente teve Peter Drucker, alguns de vocês devem conhecer, que é chamado hoje como pai da administração, onde ele começou a trazer uma metodologia de gestão que era o APO, que basicamente é administração por objetivo. Então, ele começou a trazer um método diferente. Vamos lembrar sempre que quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de gestão, a gente sempre tem algumas coisas que a gente precisa pensar, né? Então a gente precisa pensar, cara, qual é a estratégia da minha empresa, quais são as metas que eu tenho, quais são os resultados que eu espero alcançar. Então toda empresa, ela normalmente, né, deveria ter esse padrão de pensamento, vamos colocar dessa forma. Mas, como a gente já sabe, nem toda empresa tem, de fato, de esse padrão de pensamento. Tá, só um minutinho, pessoal. Adel, deixa eu só responder o Adel aqui. O Adel. Beleza. Respondi rapidamente aqui. Foi. Foi, deu certo? Consegui. Boa, maravilha. Certo. Muito bom. Então, quando a gente pensa em gestão de empresa, a gente está sempre olhando para isso, né? Estratégia, objetivo, meta, resultado, para esse tipo de coisa. Então, o Peter ele trouxe esse formato que é muito conhecido, né? Hoje ele ainda existem vários livros do Peter que são muito conhecidos no meio de gestão de empresa, no meio empresarial. Na década de 80, o pessoal trouxe um Quer assistir? novo Quer assistir? formato.
O pessoal trouxe um novo formato que é chamado de BSC, que é o Balance Scorecard. Esse é um método de gestão que ainda é utilizado bastante hoje, tem muito consultor de negócio que utiliza, e basicamente esse método de BSC, o Balance Scorecard, ele é utilizado, ele é aplicado, na verdade, dividido em quatro áreas. Ele é dividido na área financeira, clientes, processos e aprendizado e desenvolvimento. Então, basicamente, é como se você pegasse a sua empresa, dividisse ela em quatro tópicos, vamos colocar assim, e você basicamente vai trabalhar objetivos nesses tópicos, né, nessas categorias, né, melhor do que tópicos. E daí, quais são os desafios que acontecem quando a gente pensa em aplicar a gestão eh, com esses métodos ou até nos métodos mais tradicionais, mais simples? Geralmente, os principais desafios são a implementação. Normalmente, a implementação desses processos, ela é mais complexa, ela é mais complicada, mais difícil de fazer. Geralmente, esses formatos, eles acabam sendo formatos não muito ágeis, né? Geralmente são formatos mais lentos, demorados. Se a gente for pensar hoje, né, com a velocidade com que as coisas estão mudando no mundo, quando a gente pensa em fazer um planejamento estratégico de 5 anos, a gente já tem que se questionar se faz sentido fazer um plano de 5 anos para uma empresa, de 10 anos. Porque, cara, em 5 anos, olha a quantidade de coisa que aconteceu nos últimos 5 anos. Se a gente parar para olhar, em 2020, né, quando a gente teve a pandemia, a quantidade de coisa que mudou no planeta inteiro por causa da pandemia é um absurdo. E isso acontece, óbvio que aconteceu nesses últimos 5 anos, a gente teve a pandemia, mas isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, porque cada vez mais tem surgido tecnologias exponenciais. Então, hoje existe muita combinação de tecnologias e isso faz com que o mundo seja muito mais rápido, muito mais ágil. Então, hoje é possível a gente construir um produto de tecnologia dentro de um dia. Em um dia, a gente consegue construir um produto e lançar. É possível criar um infoproduto, por exemplo, e lançar em um dia também. Então, hoje as coisas são rápidas, muito rápidas. Então, esses métodos, eles têm esse desafio, né? Que é o tempo que demora para você conseguir executar de fato aquele plano. E por último, nesses planos, eles têm uma separação. Então, nesse formato, a gente tem uma separação. Então, quando eu digo essa separação, é mais no sentido de que é como se eu tivesse setores na minha empresa e esses setores tivessem suas próprias estratégias, metas e objetivos, etc., e eles não se complementassem com o resto da empresa. E isso a gente já tem visto que principalmente no dia de hoje, com a tecnologia e tudo mais, alguns negócios ainda sentem menos isso, mas acontece muito da gente ter um impacto muito forte nas empresas por conta disso, porque está separado, né? Não é uma coisa que está conectada, que está junta, que está complementar. Então, vou dar um exemplo. Hoje na nossa empresa a gente tem um encontro de segunda-feira cedo que todo mundo participa, né? A gente não tem uma centenas de funcionários, né? A gente tem poucas pessoas trabalhando na empresa, mas a gente se encontra onde todo mundo passa a saber tudo que está acontecendo em todas as áreas. Então, isso dá clareza para a empresa. Bom, como que surgiu o OKR? Então, o OKR ele foi criado pelo ACO da Intel. ah, o nome dele é Andrew. Poxa vida, me fugiu o nome agora. Mas enfim, foi criado pelo ACO da Intel, mas ela de fato começou a ser conhecida em 1999, quando o John Doerr, que era investidor do Google, levou esse método e apresentou esse método para os funcionários do Google. Inclusive, é até engraçado porque ele apresentou esse método para os funcionários do Google em volta de uma mesa de ping-pong. E sim, naquela época, todos os funcionários do Google cabiam em volta de uma mesa de ping-pong, era aproximadamente 40 pessoas. E por que que ganhou fama essa metodologia? Porque ela basicamente foi capaz de suportar, ou seja, ela não precisou ser alterada, mesmo saindo de 40 funcionários para 80 mil. Ela continuou sendo utilizada da mesma maneira, no mesmo padrão. Então, isso mostra que a metodologia é muito eficiente.
Ótima noite, Andréia. Deixa eu abrir aqui para ver quem mais chegou. Mandar uma boa noite para o pessoal aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, Alexandra. Andréia. Boa noite, pessoal. Bom, vamos seguir aqui então. Então, o que que é OKR? Então, OKR, basicamente, ele significa Objective and Key Results. Não, pô, Lê, beleza, mas não entendi, né? Explica aí para mim, o que que isso significa? Objective é objetivo e Key Results são resultados-chave. Então, o OKR nada mais é do que uma abreviação dessas três palavras, que é Objective, que é objetivo, and Key Results, que é e resultado-chave. Então, é uma abreviação de objetivos e resultado-chave. É, existe até essa frasezinha que eu trouxe aqui, que é eu vou, aí eu falo objetivo, medido por KR, né, pelos meus resultados. Então, exemplo, eu vou fazer a minha empresa crescer medido por quantidade de leads, vendas e faturamento, por exemplo. Então, eu tenho essa frase, né, que ela ajuda a gente a saber se aquele objetivo que eu defini, ele realmente faz sentido, se aquele resultado que eu defini realmente faz sentido. Outro ponto que é importante falar aqui do OKR é que o objetivo ele é sempre qualitativo, sempre qualitativo. Então você nunca vai falar, você nunca vai montar um OKR na sua empresa colocando o objetivo como um número, né? Por exemplo, putz, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é faturar R$ 1 milhão. Isso não é um objetivo dentro da metodologia, tá? Dentro da metodologia. Poxa, meu objetivo é alcançar um NPS de 80. Isso não é um objetivo dentro da metodologia de OKR. Então, como eu falei, existem outras metodologias que isso pode ser aplicado como objetivo. No OKR, não. O OKR é qualitativo. Então, em vez de eu falar que vou faturar R$ 10 milhões, por exemplo, eu vou falar aumentar a quantidade de clientes, aumentar o meu faturamento. Eu vou sempre trazendo uma tonalidade de qualidade, qualitativa, e daí nos resultados-chave, aí sim eu vou trabalhar quantitativo. Bom, e daí resultado-chave, então, é quantitativo. Então, resultado, a gente poderia entender até, aqui na Suzy eu utilizo como Meta Smart. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Meta Smart, alguns não, mas basicamente, resultado-chave, ele é como se fosse uma meta. Então, ele precisa ser, por isso que eu uso o Meta Smart, porque ele é muito parecido, porque ele precisa ser específico, ele precisa ter um número, né? Ele precisa ser quantificável, eu preciso conseguir mensurar se eu estou progredindo nesse resultado ou não. Existem algumas, eu não vou abrir hoje muito aqui por causa do nosso tempo, eu não vou explorar tanto assim, né? Eu vou trazer muito mais a aplicação disso aqui no dia a dia, mas existem 4 maneiras de medir os resultados-chave, basicamente. Bom, passando aqui, eu trouxe 3 exemplos de objetivos e resultados-chave para 3 áreas da empresa. Eu trouxe para a área de negócio, trouxe para a área de vendas e trouxe para a área de marketing. Então, eu trouxe um modelo aqui que vocês podem tomar como base para vocês conseguirem pensar na hora que forem fazer o de vocês, na hora que forem pensar no OKR do negócio de vocês. Então vamos pegar aqui o exemplo de negócio primeiro. Antes só de eu continuar, deixa eu saber se existe alguma dúvida, enfim, se tiver alguma dúvida, por favor, deixa eu saber. Se não, eu vou seguir aqui. Vou dar aí 10 segundinhos, se alguém quiser se manifestar ou mandar no chat aqui. Bom, ninguém se manifestou, vou seguir o baile aqui. Bora lá. Então é o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo de negócio. Então, no exemplo de negócio, eu trouxe aqui um exemplo de objetivo. Então, meu objetivo é tornar a estratégia clara e transparente para toda a empresa. Eu não escrevi aqui, mas é tornar a estratégia da empresa, né, clara e transparente para todo mundo, para toda a empresa. Então, vejam que é qualitativo, né? Então, eu estou trazendo um verbo de tornar, transformar, aumentar, melhorar, sempre um verbo que traz essa entonação de qualidade, né, de qualitativo. E depois eu tenho aqui os meus resultados-chave. Então, documentar nossos frames de negócios em nossa ferramenta de gestão. Então,
supõe-se, né, aqui no caso desse OKR, que eu tenho frames de negócio, né? Pô, Lê, o que é frames de negócio? Frames a gente vai entender quase que sempre como uma ferramenta, né? Uma ferramenta, um pequeno método, algo desse tipo. Quando a gente fala de frame de negócio, a gente está falando aqui de, por exemplo, o Business Model Canvas, né, que é um canvas do modelo de negócio, que é basicamente um frame onde você consegue extrair todas as informações da sua empresa e documentar ali naquele frame. A gente está falando aqui de uma análise SWOT da empresa, enfim. Então, são frames do negócio. Então, pegar esses frames e documentar numa ferramenta. Pô, Ale, por que que isso é um resultado-chave? E aqui que é o grande ponto, tá? O resultado-chave, a combinação do alcance de todos os resultados-chave garante que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, beleza? Então vamos se questionar aqui para ver se a gente vai alcançar ou não. Então, o meu objetivo é... Eita, só um minutinho, pessoal. Vi aqui a mensagem da Andréia. Deixa eu ver se teve algum problema aqui. Só um minutinho, por gentileza. Tá entrando, Ale. Ah, beleza. Mas deu certo? Agora Achei... sim. Ah, tá. Achei que tinha dado algum problema. Beleza, então. Bom, então vamos lá. Vejam que o resultado-chave, o objetivo de ter um resultado-chave, né, o porquê eu ter um resultado-chave é porque a combinação dos resultados-chave precisam garantir que eu vou alcançar o meu objetivo, certo? Então eu tenho um objetivo e daí eu tenho meus resultados-chave. Bom, então vamos lá. Meu objetivo é tornar a estratégia clara e transparente para toda a empresa. Meu resultado-chave 1 é documentar os frames de negócio da empresa na ferramenta de gestão. Então, quando eu documento o frame de negócio na ferramenta de gestão, o que que eu estou fazendo? Tornando a estratégia clara e transparente para a empresa, beleza? Então, é um resultado-chave, porque se eu alcançar esse resultado, eu consigo progredir no meu objetivo. Segundo resultado-chave, 100% dos colaboradores que eu tenho terem Outro clareza do que cara está que ia acontecendo fazer na uma empresa live para toda. 40 pessoas, fez um mau movimento hoje. Tinha uma pessoa falando ali. Bom, 100% dos colaboradores têm clareza do que está acontecendo na empresa. Então, basicamente, esse objetivo é o quê? É eu garantir que todos os meus colaboradores têm clareza do que está acontecendo na minha empresa. Beleza? Então, como que eu faço isso? Nesse caso aqui, poderia ser uma pesquisa, enfim, tem várias maneiras de fazer. No caso aqui, eu posso trazer uma pesquisa como exemplo, onde eu faço uma primeira pesquisa e eu descubro que, por exemplo, 63% dos meus colaboradores sabem do que está acontecendo na empresa inteira, e depois eu vou criando ações e vou mantendo essa pesquisa até o momento que eu chego em 100% dos colaboradores. E quando eu chego em 100% dos colaboradores, esse é um resultado chave. Por quê? Porque ele está colaborando diretamente para tornar a estratégia da empresa clara e transparente para toda a empresa. Terceiro resultado chave que eu trouxe aqui como exemplo é ter um painel que mostre os objetivos e progresso a todos da equipe. Ou seja, se eu tiver um dashboard onde eu tenho os objetivos da minha empresa e os progressos desses objetivos e conseguir tornar isso visual para todo mundo da empresa, eu estou colaborando diretamente para o avanço do meu objetivo. Então a pergunta que fica agora é: se eu documentar todos os frames de negócio em uma ferramenta de gestão e deixar isso visual para a equipe, se eu tiver certeza que 100% dos colaboradores sabem o que está acontecendo na empresa, e se eu tiver um painel onde todo mundo pode ver os objetivos e ver os progressos, se eu conseguir alcançar esses resultados, eu torno a estratégia da minha empresa mais clara e transparente para toda a empresa? Sim, a resposta é sim. Então, vejam que o método ele tem que se garantir. Por isso que é importante a gente pensar no objetivo como qualitativo, resultados como quantitativo e seguir o método. Porque daí, seguindo o método, a gente precisa confiar no processo, né? Seguindo o método, ele vai, por si só, garantir que eu consiga ter sucesso na aplicação dele na minha empresa. Bom, vamos pegar aqui um segundo exemplo. Trouxe um de marketing. Então, por exemplo, peguei um mais simples aqui de marketing, mas que vai tornar fácil de vocês entenderem também. Então, vamos lá. Objetivo: aumentar o volume de leads através de novos canais de aquisição. Beleza?
E daí eu tenho aqui meu resultado, né? Quais são os resultados? Gerar 10 leads por canal de parceiro, né? Então, vamos supor que eu tenho um canal de parceria e eu vou trabalhar ali para gerar esses leads, gerar 100 leads por mídia paga e gerar 10 leads por indicação. Então, vejam que o meu objetivo é aumentar o volume de leads através de novos canais de aquisição. Então, eu vou gerar novos leads através desses novos canais que eu vou testar. Então, vejam que aqui eu não estou trazendo nem indicador, eu não estou trazendo, a gente ainda tem indicador dentro do método, e não estou falando também de plano de ação, porque isso faz parte de cerimônia, etc. A gente vai comentar daqui a pouquinho um pouco mais de como, na parte onde eu vou falar sobre como implementar, beleza? Bom, vamos para o terceiro. O terceiro exemplo que eu trouxe, qualitativo, aumentar a taxa de conversão da chegada do lead até a venda concretizada. Então, vejam de novo, né? O objetivo, ele está de novo qualitativo e dizendo especificamente, né? O que que eu vou fazer ali, né? O que que eu vou, o que que eu vou aumentar no caso, né? Então, eu vou aumentar a taxa de conversão e estou dizendo aonde que eu vou aumentar. Então, até se a gente voltar aqui, ó, aumentar o volume de leads em novos canais. Então, estou sendo específico de novo dentro daquilo que eu estou me propondo. E aqui também, ó, tornar a estratégia clara para toda a empresa. Então, lembrem que ele precisa ser qualitativo e precisa estar claro, né? Qual é o objetivo de fato. Bom, maravilha. Agora vamos aqui. Qual é o nosso resultado-chave? Resultado-chave 1, aumentar em 20% a taxa de MQL para SQL. Se você não sabe o que é MQL e SQL, vou te explicar rapidamente. MQL significa Marketing Qualified Leads. SQL significa Sales Qualified Leads. Na prática, né, vamos falar o português aqui para ficar mais fácil, leads qualificados por marketing, né, ou seja, leads que vieram por uma campanha e já estão qualificados, e SQL são leads que estão qualificados para receber uma proposta de vendas, leads que estão qualificados pelo time de vendas, beleza? Então, é isso que significa MQL, SQL. Então, aqui eu estou trazendo meu KR, que é meu resultado-chave. Então, qual é o resultado que eu quero alcançar? Aumentar em 20% a minha taxa de passagem de MQL para SQL. Então, vamos supor que a minha taxa atual é de, sei lá, 40%, né? O meu objetivo, então, é chegar em 48%, aumentar isso em 20%, beleza? Segundo resultado-chave que eu tenho, fazer 30 propostas por mês. Então, de novo, né? Estou sendo específico e dizendo qual é o resultado que eu quero. Então, se eu alcançar 30 propostas por mês, eu estou colaborando para aumentar a taxa de conversão? Provavelmente. E por último, aumentar a conversão de proposta para fechamento para 30%. Aqui eu estou supondo, então vejam que são exemplos, né? Então eu estou supondo que a taxa de conversão é menor do que 30%. Eu estou supondo que eu faço menos de 30 propostas por mês. Então, agora a pergunta que sempre vai ficar beleza, se eu alcançar o meu resultado 1, que é aumentar em 20% a taxa de passagem de MQL para SQL, se eu alcançar 30 propostas por mês e se eu aumentar a conversão de propostas para fechamento para 30%, eu consigo aumentar a taxa de conversão da chegada do lead até a venda concretizada? Sim, com certeza não posso dizer com certeza, né, mas provavelmente sim. Só não dá para falar com certeza porque a venda não depende do vendedor, ela depende do cliente, né? A decisão de comprar ou não. Bom, maravilha. Agora eu vou trazer aqui alguns pontos, né, que funcionam bem dentro dessa metodologia para vocês. Então vamos lá. Coisas que funcionam bem no uso do OKR. A primeira coisa que funciona bem é agilidade e transparência. Agilidade por conta dos períodos. Então, OKR ele é uma metodologia que é aplicada para vários tipos de período, então pode ser aplicada para ano, pode ser aplicada para semestre, pode ser aplicada para trimestre e pode também ser aplicada para mês. Então, depende muito das empresas. A maioria das empresas, e isso inclui a Soze, que é a minha empresa, utiliza período trimestral e anual. Então, a gente usa anual como uma base, né, de meta do ano, de objetivos do ano, e a gente quebra isso em trimestre, e depois, dentro do trimestre, a gente quebra isso dentro dos indicadores e ações. Então, por que funciona bem? Porque quando você tem um objetivo que é trimestral,
e quebra isso em mês, é muito rápido para você ver se você está progredindo ou se não está progredindo. Então, eu consigo enxergar muito rapidamente se eu estou progredindo em direção ao meu objetivo ou se eu não estou progredindo. E se eu estou progredindo, eu posso pensar, maravilha, como que eu melhoro? Se eu não estou progredindo, eu também penso, maravilha, como que eu melhoro? Então, é muito rápido de eu conseguir enxergar se eu tô alcançando aquele objetivo ou não. E, inclusive, a aplicação do OKR, ela por si só já deveria ser um objetivo, porque não é uma coisa tão simples de aplicar. A gente demorou bastante tempo para conseguir aplicar um trimestre funcional na empresa, por exemplo. Segundo ponto do porquê funciona bem o OKR, clareza e transparência. Então, quando a gente trabalha com OKR, isso não é um tipo de gestão que a gente chama de top-down, né? Que é uma gestão que vem do corpo diretor da empresa, né? Ou seja, do dono, do diretor, e desce lá para o funcionário colaborador que está no operacional. Não, isso aqui, o OKR, ele é trabalhado de maneira full na empresa, né? Então, todo mundo da empresa participa dos OKRs. Todo mundo. Não dá para ter sucesso com OKR se não tiver todo mundo da empresa engajado nisso. Beleza? Então, por que existe clareza e transparência a partir disso? Porque se eu tenho todo mundo da minha equipe sabendo quais são os objetivos do ano, quais são os resultados do ano que eu quero, quais são os indicadores que estamos monitorando, quais são os objetivos do trimestre, quais são os objetivos do mês, se todo mundo sabe quais são os objetivos, o que cada um tem que fazer para colaborar naquilo, então a gente passa a ter mais eficiência nesse sentido. Outra coisa que é um ponto que funciona bem é porque com o OKR a gente passa a olhar mais para o resultado e menos para o esforço. É natural que na maioria das empresas a gente tenha uma necessidade de olhar para o esforço, né? Poxa, quanto que aquela pessoa do meu time está trabalhando, né? Será que ele está trabalhando 12 horas? Será que ele está realmente cumprindo as 8 horas dele? Será que ele não está morgando ali umas 4 horas? Quando a gente passa a aplicar um método que está focado em resultado, você para de se importar com o quanto seu funcionário está trabalhando, né? Então você para de olhar se ele está parando para tomar café. Você não se importa mais com o café. A única coisa que você se importa é se ele vai te entregar o resultado do OKR ou não. E é isso que importa, né? Será que ele vai entregar meu resultado? Como que está o avanço do resultado? E é por isso que as cerimônias são tão importantes, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre elas. Outro ponto que funciona bem em OKR, questionamento direto, questionamento direto e eficiência. Então, quando a gente pensa em OKR, a gente passa a ser mais eficiente porque a gente passa a fazer questionamentos que fazem mais sentido. Então, o questionamento, como eu estava falando ali, ele não está mais voltado para o, poxa, você parou para tomar café hoje? Né? Quantas vezes você foi no banheiro? Cara, e aquela call lá que a gente ia fazer? Por que você para de fazer esse tipo de pergunta e a pergunta passa a ser assim, cara, as ações que você fez hoje estavam ligadas ao teu OKR? Sim ou não? Putz, não estava, então tá errado. Amanhã você precisa fazer ações que estão ligadas ao seu OKR. Então, quando a gente passa a olhar para o resultado, eu passo a fazer questionamentos mais inteligentes, porque os questionamentos vão estar orientados ao resultado que a gente está buscando. E não é o resultado que eu estou buscando como dono da empresa, ou eu estou buscando como diretor, ou eu estou buscando como gestor. É o resultado que nós estamos buscando como empresa. A empresa está buscando aquele resultado. Um outro ponto importante e que funciona bem com o OKR é que existe um alinhamento contínuo, né? Então, a própria metodologia tem as suas cerimônias, é óbvio que cada um vai fazer adaptado para o seu negócio, né? Acho que a gestão boa é aquela gestão, é a gestão que funciona, colocar dessa forma. Então, é importante estar alinhado. E para estar alinhado, você precisa executar as cerimônias com disciplina. E essas cerimônias, elas acontecem de várias maneiras. Pode ser uma cerimônia mensal, pode ser uma cerimônia semanal, pode ser cerimônias diárias, e assim você se mantém alinhado. Eu vou comentar rapidamente aqui de como a gente faz, por exemplo. No nosso caso, a gente tem a cerimônia do trimestre, que é a de definição do objetivo. A gente tem cerimônias de mês, que é revisão de como foi o mês e como que a gente está avançando naquele OKR. A gente tem plannings semanais, que daí já não fazem mais parte do método do OKR,
mas fazem parte de um alinhamento da empresa, e a gente tem dailies diárias da empresa inteira. Então, na empresa, na Souza inteira, a gente tem cerimônia trimestral, mensal, semanal e diária. Por que a lei tem isso? Porque é importante que todo mundo saiba o que está acontecendo na empresa todo dia. Então, eu preciso saber, é importante que o time de tecnologia saiba se está chegando novos projetos ou não. É importante que o time de vendas saiba se está chegando novo lead ou não. É importante que o time de marketing saiba se quanto de verba vai ter para investir em marketing ou não. Qual é o canal que ela vai poder explorar. Então, precisa ter alinhamento, beleza? E por último, melhoria contínua. Então, a partir do momento que eu tenho todos esses benefícios, tenho agilidade, tenho clareza, tenho foco no resultado, tenho questionamentos inteligentes, tenho alinhamento, é óbvio que eu passo a ter uma melhoria contínua e o meu negócio começa ele tende a crescer mais do que a dar problema, né? Então, esses são os principais pontos que eu entendo que fazem sentido e que fazem o OKR funcionar bem para a maioria das empresas, beleza? Bom, seguimos aqui. Então agora vem, putz, Ale, e aí? Como que eu implemento isso, né? Como que eu faço isso aí acontecer na minha empresa? Então, como eu já falei várias vezes, o meu jeitão aqui de trazer conteúdo para vocês é jeito prático. Então, eu não sou muito fã de teoria, eu gosto de fazer. Então, eu trouxe aqui um formato simples, mas que pode ser aplicado na empresa de vocês imediatamente, caso vocês queiram, obviamente. Lembrem que é importante vocês buscarem mais material sobre isso na internet. Tem muita coisa legal sobre o OKR. Busquem mais vídeos do que texto, caso vocês vão fazer isso, porque os textos eles dificilmente vão conseguir deixar fácil de vocês entenderem a aplicação das coisas. E obviamente, né? Vocês têm eu aí vocês têm meu contato, podem me questionar e vai ser um prazer ajudar vocês. Então vamos começar no como implementar. Até agora, alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então vamos embora. Bom, como implementar? Vamos lá. O processo de implementação, ele pode ser longo, ou ele pode ser rápido, né? Vai depender muito do teu estilo. Você pode ser uma pessoa mais executora, frenética, e querer fazer tudo numa paulada só e começar. Isso tende a dar mais problema, é óbvio, mas é bom porque você vai ter experiência. E você pode ser um empreendedor, empresário, gestor, enfim, que quer implementar de maneira mais organizada, vou colocar assim. Que tem o seu benefício, né? É provável que você acerte mais do que erre, mas tem o ponto ruim que você vai demorar mais para praticar, né? E a prática, ela normalmente é a melhor professora quando a gente fala de aplicação de coisas na empresa. Então vamos lá. Eu trouxe aqui o jeito Soze de fazer o OKR. Putz, como assim jeito Soze? É porque assim, o OKR ele é um método que tem objetivo, tem o resultado-chave, tem os KPIs, que são os indicadores, e tem os planos de ação. Quando eu trouxe aqui o jeito Soze é porque a gente criou um modelo onde a gente consegue criar os nossos objetivos em 5 reuniões de 30 minutos. Então, basicamente, eu me reúno com o gestor da área, a gente faz uma reunião separada da outra. Por quê? Porque cada reunião a gente ataca um único objetivo. Então, a primeira reunião, nosso objetivo é mapear problema. A segunda reunião, nosso objetivo é definir o objetivo principal do trimestre. Nossa terceira reunião é definir os resultados-chave. Nossa quarta reunião é definir os KPIs que a gente vai acompanhar. E nossa última reunião é a gente definir ações. Geralmente a última reunião é a que mais demora, mas geralmente o gestor da área, ele já traz um plano de ação prévio, porque a gente já tem uma documentação preparada que ele segue para conseguir fazer. Beleza? Então, vamos passar um por um aqui. Eu não ia passar um por um, mas vamos passar um por um que eu acho que vai ser bacana. Pera aí. Deixa eu abrir aqui, eu deixei um documento preparado para falar. Vocês continuam vendo minha tela do OKR? Sim, como Maravilha. implementar. Fechou. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Depois eu posso passar isso num Docs, mas eu vou passar para vocês aqui algumas perguntas
e daí isso aqui também vai ficar gravado, mas são algumas perguntas que eu faço quando a gente vai definir o KR para cada uma das etapas. Então, quando a gente vai começar a fazer um novo OKR, a primeira pergunta que a gente faz é: quais foram os últimos objetivos, né? Os objetivos do último trimestre? Então, essa é a primeira pergunta. E se eles foram alcançados, sim ou não. Então, exemplo, né? Vamos supor que o objetivo era aumentar vendas no canal X. Ele foi alcançado, sim ou não? Então, se foi alcançado, o que que funcionou bem, né, para ser alcançado? E se não foi, ou melhor, se foi alcançado ou não foi alcançado, o que funcionou bem e o que não funcionou tão bem assim. Aí a gente vem com outras perguntas. De novo, depois eu posso mandar isso, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica que a gente aplica. Outra pergunta que eu faço. Na tua visão, esses objetivos colaboraram para os avanços da nossa meta principal da empresa? Putz, qual que é a meta principal da empresa? Todo mundo tem que saber, todo mundo da empresa tem que saber qual é a meta principal da empresa. No caso da Souza, esse é o maior sistema de soluções tecnológicas para negócios. Então, esse objetivo que a gente fez, as ações, elas colaboraram para isso? Sim ou não? Putz, a gente fez um negócio nada a ver. Cara, então perdemos 3 meses da nossa vida fazendo isso. O que, na sua visão, fizemos de errado nesse processo? Quais são os problemas que a área tem nesse momento? Quais desses problemas hoje impedem diretamente os avanços do objetivo principal da empresa? Como a resolução desse problema pode diretamente influenciar nos avanços dos objetivos macro? E a gente tem algumas perguntas aqui. Essas perguntas, elas são perguntas com o único objetivo é uma linha de raciocínio que faz com que a gente vai respondendo ela e no final a gente vai sair com vamos colocar assim, um suco, né, dessas perguntas, que nada mais é do que qual é o problema, qual é o principal impedimento que a gente tem nessa área para alcançar o nosso objetivo de longo prazo. Então, esse é o suco que eu quero tirar dessas perguntas. Maravilha. Depois, a minha reunião 2, né? Então, a reunião 2 é quando eu vou para definir o objetivo. Então, o que que eu faço nessa reunião? Né, eu vou primeiro fazer algumas perguntas relacionadas àquele suco do problema que eu falei, né? Então, definir o problema. Aí eu venho ali, quais ações a gente pode fazer dentro dessa área que podem resolver esses problemas que a gente já mapeou, ou esse problema que a gente mapeou. Qual é o objetivo que a gente precisa alcançar que vai garantir solução na resolução desse problema? Esse objetivo, ele impacta quanto? De 0 a 10 no alcance dos objetivos da empresa para esse ano? Por quais motivos ele chega nessa nota? Esse objetivo, ele é factível, de fato? Quais são as chances do time colaborar de maneira efetiva nesse objetivo? Por que que o time colaboraria em relação a esse objetivo? Como exatamente eles vão colaborar com relação a esse objetivo? Como a gente pode garantir que eles vão colaborar em relação a esse objetivo? Então tem mais de novo, né? Uma série de perguntas onde o meu suco da minha reunião 2, ou seja, o resultado da minha reunião 2 é definição do meu objetivo e como que eu vou, vamos colocar um spoiler de como que eu vou fazer a minha equipe colaborar na resolução, no alcance desse objetivo para o trimestre. Beleza? Terceira reunião, a gente vai falar sobre definição de resultados, chaves da área. Então, eu venho de novo. Quais são as principais ações que a gente precisa realizar para alcançar esse objetivo que a gente definiu? Quais são os 3 principais resultados que que precisam ser alcançados para a gente chegar nesse objetivo? Como exatamente vamos monitorar esses resultados? Esses resultados são quantificáveis? São mensuráveis? São específicos? São temporais? São factíveis dentro do período estabelecido do objetivo? E daí, por último, né, definir quais são esses resultados, então, que a gente vai monitorar.
Depois disso, a gente vem para uma quarta reunião, reunião de definição de KPI, né, onde a gente vai definir os indicadores principais. Eu vou dar algumas dicas daqui a pouquinho para vocês, mas eu vou passar aqui primeiro por cada reunião para vocês entenderem. Bom, definição de KPI. Então, primeira coisa que a gente já pergunta é quais são todos os indicadores de performance que poderíamos utilizar para verificar o progresso dos resultados-chave que a gente definiu. E daí a gente vai aqui escrever tudo que vier na cabeça, né? Então, o documento que eu estou lendo aqui, eu vou ler alguns, que está aqui no documento que eu estou lendo. Ah, conexões geradas por semana, SQL gerado por semana, SAL gerado por semana. Quem não sabe o que é SAL, SQL eu já expliquei. Quem não sabe o que é SAL é Sales Accepted Leads, que são leads aceitos por venda, que são leads prontos para fazer diagnóstico. Taxa de conversão média, receita geral, oportunidade de negócio por origem, prospecção de empresas exteriores, enfim. Então, tem uma série de indicadores aqui que a gente tem dentro desse aqui que eu estou lendo. Aí vem uma segunda pergunta. Desses indicadores, quais são os indicadores-chave? O que é chave, né? São essenciais para visualizar o progresso. Então, eu tenho 200 indicadores que eu posso trazer para cada objetivo. Eu tenho vários, né? Exagerei que falando 200, mas tem vários. Qual que é o principal ponto? Eu preciso ter um olhar analítico para esses indicadores e saber claramente quais desses indicadores são chave, são essenciais, que realmente vão me dar resultado. Por quê? O que significa KPIs? São Key Performer Indicator, se não me falha a memória, que é indicador de performance chave, se não me falha a memória é isso. Então, eu preciso saber, eu preciso olhar para esses indicadores e saber, cara, beleza, quais são os que eu preciso monitorar sem falta? E daí você vai definir, né, esses indicadores. E daí vem algumas perguntas aqui que são cruciais. De novo, tá? Quando a gente está falando de método de gestão, assim, ó, o planejamento, ele é muito importante. Então, assim, ó, quando eu falei ali em 5 reuniões de 30 minutos, é meio surreal isso, porque é muito rápido para você montar um planejamento. Mas é fato, acontece, né? Óbvio que isso vem com prática. Então, assim, não espere fazer isso na primeira vez, né? A gente está há 2 anos fazendo isso, e já erramos várias vezes fazendo o OKR. E ainda, obviamente, cometemos falhas, tá? Então, não pensem que a gente somos perfeitos em OKR. Não somos, com certeza, estamos longe disso. Mas beleza, vamos lá. Pergunta: como você vai monitorar cada um desses KPIs que você decidiu que vai monitorar? Então, assim, eu decidi que eu vou monitorar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, SAL, né? SQL e SAL. Então, vou pegar os dois aqui de vendas. Então, leads qualificados e leads aceitos. Vou monitorar esse. Pergunta: como você vai monitorar isso? Como? Como exatamente? Você vai pegar um reporte do teu vendedor, você tem algum software que você vai ver isso, tem algum dashboard que você vai acompanhar, vai jogar isso numa planilha, como exatamente você vai acompanhar o teu KPI, beleza? Então, como você vai monitorar? Depois vem uma outra pergunta. Especifique o processo. Isso é o jeito que a gente faz, tá? Lembrem que gestão boa é a que funciona. Talvez para o seu negócio pode ser de outra forma. Mas vamos lá. Especifique o processo de como isso será feito. Vai ser por sistema, vai ser por planilha, automático, manual. E daí aqui vem um frame que eu utilizo para fazer isso, que, na verdade, eu peguei um pedaço de um frame. Existe um frame de plano de ação que se chama 5W2H. Então, não sei se vocês conhecem, mas é isso, é 5W2H. Depois pesquisa no Google aí se vocês quiserem ver um pouquinho mais dele. Eu peguei só o 5W para fazer aqui. Então, o que que é o que que é o 5W, né? Basicamente, são palavras em inglês, tá? Então, what, né, que seria qual é o KPI, no meu caso aqui. Então, qual é o KPI? Aí eu coloco lá, KPI é o SAL, por exemplo. Aí eu coloco o why, que é o segundo W, né? Por que esse KPI? E eu vou especificar o porquê que eu vou monitorar aquele KPI. Então, por que que eu decidi monitorar o SAL? Por que que é importante ele para o meu objetivo? Por que que tem que ser ele para o meu objetivo? Depois vem o who, né? Quem medirá isso? Então, quem que vai medir? É o Alê? É o João? É o Marcelo? É o Fernando? Quem vai medir? Quem?
Depois vem when, que é quando. Quando medir? Então, quando vai ser medido isso? Vai ser medido todo dia? Vai ser semanal? Vai ser mensal? Vai ser vai ser por hora? Vai ser tempo real? Como que vai acontecer isso, né? Quando que vai acontecer a medição? E por último, where, que é onde. Onde vai ser medido. Então, eu uso esse framezinho, tá? Me ajuda aqui isso. Lembrem que tudo isso faz a minha reunião ficar mais curta. Quando eu uso frame, eu tenho pergunta mais específica, fica mais fácil da gente avançar, beleza? Aí vem mais algumas perguntas aqui. Com base no que você desenvolveu, podemos garantir que esses indicadores são essenciais para medir o progresso? Podem ver, vocês devem ter percebido que eu passei mais tempo no indicador, porque o indicador ele nos mostra progresso ou regresso, beleza? Então, e existe uma máxima lá do Peter Drucker, inclusive, que eu comentei lá no início do nosso encontro, que ele fala que, eu não lembro exatamente a frase, tá? Mas, enfim, o Google tá aí para ajudar depois a gente, que é basicamente assim, aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado, se não me engano é alguma coisa assim, e eu sei que é dele essa frase. Então, se a gente não conseguir mensurar, eu não consigo saber se eu estou melhorando ou não. Eu vou dar um exemplo. A gente teve um progresso aqui de 60% num novo canal de lead de abril para maio. 60% na Suzy. Se eu não tivesse mensurado, eu não saberia. Poderia ter a sensação de que melhorou, mas eu não saberia quanto melhorou. E monitorando, a gente viu esse aumento e a gente criou ações para aumentar isso mais. Então, e de maio para junho, nos mesmos canais, a gente aumentou até agora, né, não acabou o mês ainda, em 70%. Então, é óbvio, né, um novo canal, então pensem que é um novo canal, então o volume ainda é baixo, então óbvio que o número vai ser maior de aumento, né? Mas, de novo, importante, mesmo que seja, sei lá, um lead que você está monitorando, monitore, veja, saiba que é um lead, né? O problema é não saber. O problema é não saber. Bom, vamos lá para a gente não perder o time aqui. Por último, última reunião de plano de ação. E essa aqui geralmente é a que mais demora, tá? Por quê? Porque nessa aqui a gente vai revisar tudo que foi feito e a gente vai falar sobre ações. Vamos definir ações e vamos começar a pensar em quem vai fazer cada ação. E lembrando que de nada adianta tudo isso que a gente fez até agora se a gente não agir. Nada adianta sem ação. Nada, 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 nada. Então, não vai crescer se não agir. Não vai economizar se não agir. Não adianta pegar o e-book das ferramentas de inteligência artificial lá, que tem várias ferramentas que dá para você usar, dá para você arrebentar dentro da empresa. Não adianta pegar aquelas ferramentas e não usar. Então, tem que usar. Então, tem que agir. Então, essa aqui é a última parte, mas depois isso aqui é que o negócio fica legal, que é a hora de fazer as coisas. Então, vamos lá. Então, a gente vai revisar, então, tudo que foi feito e depois vamos fazer o plano de ação. Então, nessa reunião, a gente vai escrever o problema que foi definido, vamos escrever o objetivo, vamos escrever os resultados, vamos escrever os KPIs. Aí a gente começa a usar um método que, de novo, né, tudo isso aqui é junção de coisas que eu fui aprendendo na minha vida. Então, o que eu peguei? Isso aqui, esse formato de criação de plano de ação, eu peguei de um livro e de um curso que eu fiz com o Tony Robbins, há bastante tempo atrás. Então, eu fazia isso para minha vida pessoal, sempre fiz, sempre entre aspas, desde 2018 eu faço. E daí eu trouxe para cá porque eu vi que encaixou bem. Então, a gente vai basicamente dizer quais são os recursos que eu tenho disponível para alcançar aquele objetivo. Então, vou pegar os recursos, e recurso pode ser um monte de coisa. Pode ser software, pode ser time, pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser um monte de coisa. Aí vem, alguma vez eu já usei esses recursos e tive sucesso com eles? Se sim, quando? Como que foi isso? Né? Como que eu usei esses recursos? Qual foi o meu resultado? Então, eu vou pensar, né? Vou lembrar dos recursos. Pô, eu usei a minha equipe para alcançar tal objetivo, para nosso caso aqui que a gente desenvolve aplicativo, etc. Pô, a gente usou aquele software lá para gente, ou aquele framework para a gente entregar um software em uma semana, enfim, coisa do tipo. Beleza. Aí eu venho aqui, que tipo de pessoa eu e o meu time teremos que ser para alcançar esse resultado? E como líder, como eu tenho que agir? Como que eu tenho que agir em relação ao meu time? Como que meu time tem que agir em relação à meta? Como que nós temos que agir em relação à equipe?
Então, eu passo a entender qual é o comportamento que nós precisamos ter para alcançar esse objetivo. Pô, Ale, mas isso aí não é papo de coach? Pode ser, mas funciona. Então, não importa. Foco no resultado e não foco no esforço. Vamos lá. O que impediu você de já ter alcançado esse objetivo e resultados anteriormente, né? Ou seja, se você está buscando um objetivo, é porque você ainda não alcançou ele, certo? Então, ninguém quer, sei lá, emagrecer 10 quilos porque já emagreceu, né? Geralmente quer emagrecer porque precisa, né? Tá sobrando. Então, o que te impediu de não ter alcançado ainda esse objetivo? O que te faz acreditar, nesse momento, que você está nas condições corretas e no momento certo para alcançar esse objetivo? Agora, com base nas respostas, cria um esboço do plano. Então, aqui é o momento onde você vai pegar tudo isso que foi falado e vai escrever, né? Ideias de como que eu vou fazer. Cara, agora você já tem um objetivo, você tem a meta, agora é só escrever como que você vai chegar lá. Depois de ter esse pequeno esboço, a gente vai definir 5 principais ações que vão ser microprojetos, que vai ser executado dentro do período que foi estabelecido. E dentro desses 5 projetos, a gente daí vai definir 5 ações pontuais. Então, são 5 ações, que essas ações a gente chama de microprojeto, porque toda ação que tem mais de uma ação, eu entendo como microprojeto. Então, Ale, de onde você tirou isso? Ó, nada do que eu falo aqui sou eu, tá? Eu não invento nada, eu só pego as coisas que eu aprendo. Então, isso do microprojeto, eu aprendi num livro, Getting Things to Done. Getting Things Done, que é um livro que, em português, o nome é A Arte de Fazer Acontecer, que é um livro sobre gerenciamento, não é de tarefas, é tipo um gerenciamento de tarefas, mas ele é mais para a vida pessoal, assim. Enfim, então, lá nesse livro, ele ensina você a pegar os projetos que você tem, as ações que você tem, e se ela é mais de uma, você divide ela você transforma ela num projeto e daí divide o projeto em outras ações. E se dentro dessas ações você tem alguma ação que tem mais de uma, de novo você vai ter que fazer isso. Até o momento que você vai ter o quê? A ação que você pode fazer no exato momento que você está agora. Esse é o grande ponto. Então, é uma combinação aqui de um monte de coisa, tá? Eu sei que não vai dar para pegar tudo aqui nesse encontro, mas assim, eu estou entregando tudo que eu tenho aqui. Espero que esteja agregando para todo mundo. Bom, então, depois de definir essas ações, então vamos lá, definir as 5 ações para alcançar, para executar esse plano, alcançar os meus resultados. Perdão, tá? 5 ações para cada resultado, esse é o ideal, de 3 a 5 ações para cada resultado. Definir as minhas ações, maravilha. Elas vão ser provavelmente microprojetos, você vai dividir esse microprojeto em outras ações, e daí depois, não é nesse momento, você vai organizar essas ações no software que você usa, ou seja lá o que for. Bom, aí existe aqui uma outra atividade que a gente faz, que a gente faz uma visualização, não é uma técnica de visualização guiada, nada disso, é só pensar, né? Pensar assim, cara, quando a gente conseguir alcançar esse resultado, o que vai acontecer ali na empresa? Então, não tem como você fazer isso guiado, é legal, funciona super bem, mas a gente não faz aqui na Soze hoje, tá? Então, eu não saberia como fazer isso, te ajudar a fazer isso, por exemplo. Mas existem, de novo, né? YouTube, no caso agora, não Google, YouTube, que você consegue pegar aí alguns caras. Eu orientaria você a buscar o Tony Robbins, ele tem alguns formatos guiados ali que podem te dar insights de como você pode fazer. Mas basicamente mas aqui tem algumas perguntas. Então não tem um método de visualização, mas tem algumas perguntas que eu faço, que é como vai ser a reação? Como vai ser a reação das pessoas? Quais são os resultados que isso vai produzir, né? Quais são as consequências de alcançar essa meta? Que dia da semana a gente vai alcançar essa meta? Vai ser na segunda? Vai ser na terça? Qual dia do mês a gente vai alcançar essa meta? Que horário que a gente vai alcançar a meta? Quem que vai estar perto da gente? A gente vai estar em call? Não vai estar em call? Como que a gente vai comemorar quando a gente chegar lá? Quais são os sintomas que vão acontecer na empresa que vão mostrar que a gente está caminhando para alcançar esse objetivo, né? Poxa, se a gente está falando uma meta de venda, pô, no caso das suas, a gente não bate o sino, porque todo mundo é home office, mas vamos supor que você está no teu presencial, pô, estou ouvindo muitas vezes o sino, pô, esse é um sintoma de que a gente está chegando no resultado.
como serão as comemorações enquanto a gente estiver executando e chegando nessa meta. Então, enfim, tem algumas perguntas aqui que podem também ajudar e que, de novo, né, vai funcionar bem no seu negócio o que você colocar aí para funcionar. Bom, eu sei que vocês estão vendo essa tela, acabei de ver aqui que a Andrea mandou, porque eu tô com um slide aberto aqui, que é o do nosso é o nosso software que a gente documenta as coisas, e daí eu tava lendo ele, mas eu não compartilhei. Então, foi por isso. Deixa eu voltar aqui para a tela, peraí. Aí, maravilha. Então, não sei se a sensação foi ruim, né? Enquanto eu tava falando, vocês não estavam lá vendo, mas, enfim, na próxima eu compartilho. Bom, pessoal, então assim, ó, para a gente finalizar, algumas dicas para vocês falando de rotinas e algumas dicasinhas rápidas. Então, primeira coisa, KRs. Definam sempre de 3 a 5 KRs para cada objetivo. Não mais do que 5, não menos do que 3. Menos do que 3 é ruim, porque dificilmente vai ser o suficiente para alcançar o objetivo. Mais do que 5 é ruim, porque geralmente extrapola a quantidade necessária. Outro ponto, indicadores. É provado através de pesquisas que um gestor, assim, um gestor muito, muito, muito fora da curva é capaz de monitorar sozinho 7 indicadores. Então, se você for, tipo, assim, muito fora da curva, você vai monitorar 7 com excelência, tá? Pô, Lê, não posso monitorar 20? Pode, mas provavelmente você não vai monitorar, né? Você vai achar que está monitorando. É diferente de monitorar. Monitorar é igual saber exatamente qual é o número nesse momento, né? Então, é saber quantos leads você recebeu daquele canal nesse momento, quanto que a empresa faturou nesse momento, qual é o lead time de entrega de projeto nesse momento. Então, é saber disso, né? E se você não sabe de cabeça, você tem um lugar para você abrir, olhar e ver rápido. Então, isso é monitorar, beleza? E também, obviamente, ter ações, né, para melhorar. Então, isso é monitorar. O resto não é monitorado, é ver, olhar e achar que monitora. Então, dica, né? Não tem, assim, se esforce para não ter mais de 7 KPIs sobre o seu comando, sobre a sua direção. Rapidamente, para a gente falar sobre rotina, o ideal, assim, não é ideal, né? É o que funciona hoje para nós aqui, funciona bem dentro de todo esse tempo que a gente já testou muita coisa. É o seguinte: a gente define sempre uma meta anual, a gente sempre tem um objetivo anual e 3 resultados daquele objetivo. Aí a gente tem objetivos trimestrais por área. Então, a gente, nesse momento que a gente está na Soze, a gente diminuiu bastante. A gente já teve por cada áreazinha da Soze. Hoje a gente tem por áreas grandes, que são as áreas macro, né? Que no nosso caso aqui é administrativo, que vai entrar o financeiro, crescimento e operação. Então, a gente tem 3 macro áreas na Soze e hoje a gente vai ter objetivo em macro áreas. Ale, por que ter poucos objetivos? Para nós é porque fica mais fácil da gente alcançá-los e monitorá-los e cuidar deles, e é isso, por isso. A gente já fez com muitos, não funcionou. A gente já testou muita coisa, não funcionou. Então, esse é o modelo que melhor se adequou. Mensal. Então, o mensal ele não é daí o OKR, é uma meta, né? Então, é uma meta barra indicador. Então, é você olhar para o mês e ver se você melhorou, se não melhorou, qual vai ser o objetivo do próximo mês, o que vai ser feito, o plano de ação, etc. Semanal. Então, semanal é o que vai ser feito naquela semana relacionado àqueles objetivos que existem. E diário, no caso do OKR, eu coloco a atitude diária porque é um questionamento, né? Será que aquilo que eu estou fazendo está direcionado ao meu OKR? Mas, além disso, no caso das suas, a gente tem deles. Então, tem daily de tecnologia, enfim, a gente tem as deles das suas que, na verdade, hoje não são deles. Hoje na suas a gente tem uma daily. Então, a gente tem uma daily, acontece todo dia, 2 horas da tarde, a gente se encontra todo mundo. Rapidamente, cada um fala o que fez ontem, o que vai fazer hoje, se há impedimento, se tem impedimento, quem que pode ajudar, e se pode ajudar, acaba dele, já vai falar com a pessoa, resolve e lenha. Então, funciona assim hoje e todo mundo faz.
eu participo e eu falo o que que eu fiz ontem, o que que eu fiz, o que que eu fiz no dia anterior, o que que eu vou fazer no dia, e se há algum impedimento. O Rivan, que é meu sócio também, então nós, donos da empresa, também fazemos e todo o time também faz. Então todo mundo se encontra, todo mundo faz, todo mundo participa, e isso tem funcionado bem para nós, por vários motivos. Bom, para finalizar, já deu 9 horas aqui, acabei extrapolando. Esse QR Code é o seguinte: se você quiser ler, ele é basicamente um QR Code que vai direcionar você para um Typebot. Esse Typebot vai te fazer algumas perguntas e no final o resultado vai ser basicamente uma reunião comigo. Se você quiser, eu disponibilizo toda semana. Quem já participou de outras reuniões já sabe. Toda semana eu disponibilizo aproximadamente 5, 6 agendas para as próximas 2 semanas, para atender o pessoal que participa aqui da live. Então, geralmente eu separo ali de 45 minutos a 1 hora para a gente trocar uma ideia, para você falar do seu negócio, no caso, e a gente normalmente vai falar do que a gente comentou aqui. Então, se você tem alguma dificuldade em OKR, pô, Lê, quero implementar, tenho dificuldade, queria saber uma ferramenta, queria isso, queria aquilo, leia aí, marca lá, já já está conectado direto com a minha agenda, então você consegue escolher o horário lá, marcar direto. Fiquem à vontade, beleza? Pessoal, acho que é isso. Vou deixar aí o QR Code rapidamente para vocês. Foi um prazer, fiquei 1 hora falando aqui. Espero que eu tenha conseguido agregar bastante valor aí nesse conteúdo. OKR é uma coisa que sempre foi um desafio para nós aqui, é um desafio para muitas empresas e eu espero que tenha feito sentido para você, que você consiga aplicar aí no seu dia a dia. Conforme eu prometi para todo mundo que viesse para nossa live e participasse aqui, promessa, palavra, né? Não é promessa, é dívida. Esqueci a frase que eu queria falar, mas beleza. Valeu ali, Augusto, valeu, Adilson, valeu, Andréia, top demais. Adel, boa. Conforme eu prometi, todo mundo que está aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp, por gentileza. E daí eu vou mandar para vocês o nosso e-book. Então, lá na primeira semana eu dei um conteúdo sobre inteligência artificial, falei de ferramentas, como que eu utilizava, para que elas serviam, mostrei elas aqui na tela, tudo mais. Aí eu me empolguei bastante com o conteúdo, achei top. Escrevi um e-book sobre isso. Aí na outra semana entreguei para algumas pessoas aqui. Recebi alguns feedbacks, entreguei para algumas pessoas fora também. As pessoas leram, me deram feedbacks e a gente já tem a V2 do e-book pronta, agora já atualizada, enfim, tá muito top. E daí, para todo mundo que ficou aqui até o final, conforme prometi, eu vou entregar o e-book lá no perfil pessoal de vocês, tá? Deixa eu ver as mensagens aqui. Pô, legal, Cleiton. Valeu, Fabiana. Aline Massa. Boa. Bom, então é o seguinte, deixa eu descompartilhar aqui. Todo mundo pegou o QR Code, imagino. Quem não pegou, perdeu. Já era. Bom, então é o seguinte. Quem quiser o e-book, manda mensagem lá para mim. Eu vou mandar diretamente no perfil pessoal de vocês. E para vocês que eu vou mandar, eu vou estar disponível para tirar dúvidas e para ajudar relacionado ao e-book. O que eu quero pedir para vocês e que isso eu preciso, né? De vocês. Precisamos. Eu já comentei várias vezes que essa comunidade, movimento, eu não sei exatamente o que é, porque acabou de nascer e eu não sei, mas qual que é o ponto? Isso não é algo meu, é algo que eu comecei porque eu sempre participei de movimentos falando desse tipo de assunto, sempre fui entusiasta, mas eu nunca participei, como posso dizer? Fugiu a palavra, enfim. Mas assim, eu quero construir um movimento muito bacana nesse sentido e que seja grande e que todo mundo de fato participe. Não dá para fazer isso sozinho, não tem como, né? E quando eu falo sozinho, eu tô falando mesmo eu e toda a equipe da Sozi, né? A gente tem pessoas no grupo que mandam mensagem, que participam, que ajudam e tudo mais, que são da Sozi, fazem parte do time. Mas eu tô dizendo aqui que não dá pra gente fazer isso sozinho, porque isso aqui é maior do que nós. É maior do que a Alê, maior do que a Sozi, maior. Não tem, eu não sei qual é o tamanho disso aqui.
Então, o que que eu queria pedir ajuda de vocês? Duas coisas. Duas coisas. Primeira, que vocês fossem lá no grupo depois e falassem como que foi o encontro. Então, isso seria muito legal. Assim, ó, eu não quero que vocês deem depoimento falando, pô, o Ale é muito top. Não, falem a verdade, que vocês acreditam que faz sentido. Vocês ouviram aqui o conteúdo, se ele fez sentido, se ele agregou, vai lá e fala o que faz, enfim, fala o que funcionou para você, o que funcionou, o que não funcionou, enfim. Falem a verdade lá no grupo, mas compartilhem como foi. Falem para as pessoas como foi, para que elas saibam que você compareceu, que você estava aqui e que teve um conteúdo de fato. E a segunda coisa que eu quero pedir é para você pegar na sua rede de amigos, empresários, 5, 1, 2, 5, quantos você tiver, conhecidos, grupos que você participa, e compartilha esse grupo lá com eles. Chama o pessoal para vir para cá. Vamos fazer isso aqui ficar grande, juntos, juntos. Eu de fato estou aqui para servir, tenho feito isso, hoje é a quinta semana, quinto encontro, e estou aqui com a maior disposição do mundo, separando agenda, servindo, fazendo encontro com o pessoal, ajudando, enfim. Estou fazendo o máximo que eu posso, mas eu preciso de ajuda de vocês para a gente conseguir crescer e fazer isso aqui ficar num tamanho top. Espero que faça sentido para vocês fazer essas ações. Eu realmente espero que vocês possam fazer isso. Se vocês puderem, eu vou ficar muito agradecido. Mas, de novo, né? Isso não é para o Alê, isso é para vocês mesmo. Porque se isso aqui crescer, funcionar, você também vai ter mais networking, você vai ter mais pessoas para se conectar, você vai ter mais oportunidades de negócio, você vai poder ter mais parceiros de negócio. Então, isso aqui não é do Alê, é nosso. Show? Bom, finalizei aqui minha parte, acabei passando 7 minutos, me perdoem por isso, e agora fico aberto aí se alguém quiser falar alguma coisa, tirar dúvida, contem comigo, sou todo ouvidos.